Olá, meu nome é Saulo Reis, professor do Departamento de Física do UFC, né, e esse é mais um vídeo sobre regressão linear e algumas características de Machine Learning no curso de Tópicos Especiais de Física 1, tá certo? Nesse vídeo a gente vai discutir o método de Feature Scaling e não só, né, as causas de por que temos que usar Feature Scaling, mas também como fazê-lo de forma apropriada. Lembrando lá o nosso problema, né, a gente tinha alguns imóveis, né, as características daqueles imóveis, a gente podia ver que eles eram medidos em números que tinham ordens de grandezas diversas, por exemplo, as áreas estavam lá na ordem de 10 a 2, enquanto o número de andares da ordem de 10 a 0, a idade das casas dos imóveis estava da ordem de 10 a 1, né, então isso pode trazer alguns problemas ao aprendizado, né? Por exemplo, basicamente com o método de gradiente descendente, o que a gente está tentando a gente inicia uma posição qualquer de uma função custo. Aqui, por exemplo, isso aqui considera que esse desenho circular é a nossa função custo em termos de dois parâmetros, né, de ajuste, ou seja, o θ1 e o θ2, tá certo? Quanto mais escuro, maior o valor da função custo, quanto mais claro, menor o valor da função custo. Então, nosso gradiente descendente nos leva de uma posição aleatória, por exemplo, essa aqui que eu estou indicando com a mãozinha do mouse, e a gente vai sendo ajustado pelo gradiente descendente, a posição, né, que a gente está dentro desse espaço de features aí, e até chegar ao ponto do mínimo dessa função custo, tá certo? Qual é o grande lance? Quando você tem features que são em ordens de grandeza muito diversas, por exemplo, pense que nós podemos ter um feature θ1 que ele pode variar bastante, variar da casa de dezenas até a casa de centenas, enquanto um outro feature ele varia pouco, fica ali sempre na casa das dezenas. Então a nossa função custo ela não vai ser tão simétrica e bonitinha assim, ela pode se tornar bem alongada. Isso implica no quê? Implica que uma posição aleatória qualquer pode, através do gradiente descendente, nos fazer passear, né, por essa superfície da função custo e não ir direto para o mínimo, né, da função custo, tá certo? Então, quando você tem features que estão escalonados, né, em espaços bastante dispersos, ou seja, em intervalos bastante dispersos, isso pode levar você a acabar atrasando o processo de aprendizagem do seu algoritmo, tá certo? Por exemplo, você pode ter uma taxa de aprendizagem que para um desses features ela é pequena, ou seja, você dá passos muito pequenininhos, enquanto para outra característica ela é muito grande. Então você fica, por exemplo, digamos que aqui no eixo θ1 você fique dando pequenos passos em direção a um valor maior de θ1, né, tentando chegar aqui no mínimo da função custo, enquanto para o θ2 você acaba fazendo aquela passagem, você acaba indo e voltando, ao invés de vir aqui nesse caminho bonitinho, você vem daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e acaba, por exemplo, você pode correr o risco de, enquanto você caminha direito para um mínimo, ao longo de um feature, você acaba fazendo overshooting, né, errando o mínimo em outra direção. Né? Ou seja, você teria que ou ter uma taxa de aprendizagem diferente para cada um dos seus features, ou então tentar ajustar os seus features para evitar esse problema. Você ter uma taxa de aprendizagem para cada um dos features é um pouco ruim, por quê? Porque você já tem N mais 1 parâmetros para ajustar. Se você tiver que ajustar mais N mais 1 para cada um dos features, você acaba perdendo tempo. Então o que é melhor é trabalhar o seu conjunto de features para que você só tenha um hiperparâmetro, taxa de aprendizagem para ajustar, que seria aquele eta do gradiente descendente. Tá certo? Para resolver isso aí, normalmente o que se faz, a solução mais comum é a solução chamada de feature scaling, né? Que basicamente consiste em escalonar os features e deixá-los em termos de uma proporção, dentro de um intervalo mais semelhante. Tá certo? O primeiro passo para esse feature scaling consiste em transformar os features, né? Transladar esses features para que os seus valores em média estejam em torno de zero, né? Ou seja, você pega todos os seus features XJ, calcula o valor daquele feature do Jésimo feature, né, do enésimo feature. Para aquele valor você vai ter o valor médio mi, né, esse aqui mi é o valor médio de x, e aí você vai agora transladar
todas as características de todas as suas amostras para um valor x chapéu, que nada mais é do que o valor original das características das suas amostras menos a média dessas características. Né? Aqui, né, só para garantir, o μj é a média aritmética dos features xj, né? E no NumPy você consegue calculá-la rapidamente usando o npmin, tá certo? Então, quando você estiver lá, você vai definir o seu μj como sendo igual a np.min xj, tá certo? O segundo passo, que às vezes é opcional, é o quê? Né? Você pode ter, depende da dispersão com que o seu conjunto de dados existe, né? Você pode ter números que variam, você pode ter uma feature, por exemplo, o número de andares de um dado imóvel. Esse número de andares ele pode ser 1 ou 2, mas também você pode estar trabalhando com o prédio inteiro. Digamos que você é dono de uma imobiliária e esse prédio inteiro pode ter, sei lá, aqui em Fortaleza você encontra facilmente prédios com 22 andares. Então você pode ter um imóvel com 2 andares e imóveis com 7, 8, 9, 10 andares. E esse mesmo imóvel, né, digamos que a gente está trabalhando só com imóveis residenciais, eles normalmente vão variar ali, a área dele vai variar de 70 metros quadrados, 80 metros quadrados, até 200 metros quadrados talvez. Então o que é que a gente tem? A gente também tem ali números variando de 10 a 1 até valores em área variando de 10 a 2. Então você tem essa amplitude de variação. Né? Então, esse segundo passo consiste em você garantir que todas as suas variáveis estão variando mais ou menos dentro do mesmo intervalo para tentar fazer com que a sua função custo pareça mais com a coisa simétrica em torno de todos os seus parâmetros de ajuste, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Né? Esse segundo passo consiste em dividir todos os seus números pelo desvio padrão, né? Lembrando que o desvio padrão é estatística, né? Se você assumir que todos os seus números estão dentro da distribuição normal, o desvio padrão vai ser aquela largura da gaussiana, né? Cerca de 80% do seu dado está ali dentro, está variando dentro do intervalo de mais ou menos o desvio padrão da média, tá certo? Então, quando você pega e divide, né? Divide o valor das suas características, né, o valor dos seus features pelo desvio padrão, você está garantindo o quê? Você está fazendo com que a maioria dos seus dados, a maioria das características das suas amostras, né, a maioria dos features das suas amostras esteja variando entre menos e mais 1. Tá certo? Menos e mais 1 por quê? Porque lembra que antes a gente fez aquela translação para a média, a gente removeu a média, então ali os seus dados estão variando em torno de 0. E aí quando você divide pelo desvio padrão, eles vão variar em torno de 0, indo na maioria das vezes entre mais ou menos 1. Mas claro, né, se você está assumindo que é, por exemplo, uma gaussiana, você tem aqueles números que vão além, né? Os números que estão na cauda da gaussiana, que são mais raros. Então é capaz, claro, que você tenha algum valor acima ou abaixo de mais ou menos 1, mas eles são mais raros, tá certo? Esse desvio padrão você também obtém com o NumPy, né? Só que ao invés de usar o npmin para obter o valor médio, você vai usar o np.std, std vindo de Standard Deviation, tá certo? Né? E finalmente, né, a forma simples de fazer isso também é se você tiver o scikit-learn na sua instalação do Python da sua máquina, você pode simplesmente usar a função de membro do scikit-learn chamada Standard Scalar, né, ou Scalar. Ele vai fazer exatamente esse tipo de escalonamento dos seus dados, né, feature scaling, que é remover a média e dividir pelo desvio padrão. Nesse vídeo a gente falou do feature scaling, que é um método importante para agilizar um pouco o processo de aprendizagem dos nossos algoritmos, tá certo? E no próximo vídeo a gente vai finalizar essa parte de regressão linear, mostrando, né, uma forma analítica clássica da análise numérica de fazer regressão linear sem ter que fazer esse ajuste pelo gradiente descendente. Tá certo? A gente vai discutir as vantagens desse método, que é chamado método da equação normal, e suas desvantagens. Até lá!